E aí, pessoas? Vamos então falar sobre como funciona a nota da UTF-PR, porque tudo que talvez você imaginava que sabia estava errado. Basicamente, aquela equaçãozinha que eles demonstram, né, lá no seu edital, para o cálculo de nota, ela tá correta. Porém, quando você olha para ela, ó, ela tem essa carinha aqui, beleza? Então você olha para ela, tem essa carinha aqui. Ela não demonstra realmente a importância das disciplinas. Basicamente, a sua pontuação final, que é o que ela libera, né? Eu peguei aqui, por exemplo, a do último ano, Engenharia de Computação, manhã e tarde, bacharelado, Curitiba, tá? Ampla concorrência. A nota mínima de quem foi aprovado foi 718. Então, a pontuação final, né, que foi inverno de 2024, quem passou lá, passou no mínimo com 718,14. Em primeiro lugar, o cara passou com 883. E muita gente pergunta, Derek, como é que eu chego nessa conta aqui? Quantas eu tenho que acertar para chegar nessa conta? Eu já te adianto. Você vir com o número de questões que você acertou não serve para nada. Para o TFPR, acertei 40, será que dá? Não faço ideia. Pode ser que sim, pode ser que você passe em primeiro, pode ser que você nem passe. O número de questões não importa, principalmente por causa dos pesos. E daí aqui está a fórmula que eles disponibilizam. A sua pontuação final, tu vai pegar o número, a nota da sua disciplina, vezes o peso que aquela disciplina tem. Daí símbolozinho quer dizer que você vai somar. Próxima disciplina, a nota dela vezes peso, mais próxima disciplina, assim por diante. Depois de fazer tudo isso, tu vai pegar a tua nota de redação, que a redação vale 1000, né? Vezes o peso de redação. Tudo isso daí divididos pela soma dos pesos das disciplinas e o peso da redação. Olhando para essa fórmula, de novo, ela não demonstra a importância das disciplinas. Inclusive, ela pode te dar ali uma falsa impressão da importância de redação. E já vou adiantar, talvez para o seu curso de redação não vale quase nada. Tá, talvez pro seu curso de redação não vale nada. Tipo, zerei a redação, tô fora. Não, tu pode passar em primeiro. Tirei 1000 na redação, tu não passa ainda, tá? A redação não importa quase que nada para a maioria dos cursos da UTF-PR. Né? Professora de redação querendo me crucificar nesse momento, mas eu vou te mostrar, fica até o final do vídeo, eu vou te mostrar, inclusive, como que você faz para calcular a sua nota, independentemente do seu peso. Tem várias composições de nota, mas antes, rapidinho, ó, como é que funcionaria um vestibular tradicional? Eu peguei aqui como exemplo o caso da UFPR. E eu vou desenhar para que você consiga enxergar aquilo que eu vi na fórmula, tá? Para você entender por que esse vídeo é tão polêmico. Como é que funciona a nota da UTF-PR. Por vestibular tradicional, pega a UFPR, ela pega lá 90 questões, né? Ela pega lá o valor da primeira fase, ela fala que a primeira fase vale 90 pontos. E ela divide em 90 questões. Então, como se cada uma desses quadradinhos fosse uma questão. Dentro desses quadradinhos, 9 são para matemática, 9 para física, 9 biologia, 9 química, 9 história e geografia, 5 para sociologia e filosofia, 12 quadradinhos, 12 pontos para português, 6 para literatura e 8 para língua estrangeira. Tanto que a prova de redação, ela não entra aqui, né? Não tem a pontuação para redação na UFPR. Então, a gente vai pegar esses 90 pontos, dividir para 90 questões. E lógico, quando você compara para a disciplina, algumas disciplinas têm mais quadradinhos, né? Tu pega português, tem 12 pontos em jogo. Daí a nota final lá, o score para quem vai fazer a UFPR, ele vai simplesmente pegar daí a quantidade de acertos. Então, digamos que lá das 9 de matemática, acertou 6. Então, eu vou tirando o meu número de acertos daquele total. O que ficou aqui em cima, então, é que eu não consegui acertar. Então, eu perdi aquela pontuação. Daí, para quem vai fazer a UFPR, né, vai pegar toda essa sua pontuação. Então, aqui coloquei um número de acertos, né? O cara fez física comigo lá, 9 questões de física. Ui! Daí o cara, ó, 12 de português. Pô, como o português tem mais pontos, né, mais questões, tem mais pontos à disposição, né? 12 gabaritou português, é diferente, por exemplo, de gabaritar uma sociologia. O cara gabaritou 2 disciplinas, 3 no caso, né? Matemática, sociologia e português. Como o português tem mais questões, ao gabaritar o português, ganha mais nota. E o cara foi lá para a segunda fase, por exemplo, no curso dele com 70 pontos. A nota final dele vai simplesmente pegar daí esses 70 pontos, né, de total que estava disponível, 90, vai somar com a nota que ele tirou na segunda fase e dividir pelo total que ele poderia ter tirado. Então vai pegar o 90, somar com cada valor da segunda fase, que ele poderia ter tirado o máximo, e dividir pelo total. Com isso, a gente consegue fazer ali uma equação, para quem vai fazer a UFPR, que a gente chega basicamente assim, ó, isso aqui é para curso com 2 específicas. Se teu curso tem uma específica só, muda os resultados, e se tiver só redação, muda também. Tá? A ideia é a gente falar da UTF, mas eu preciso que você entenda aqui, para que lá faça sentido, tá? Então, quando você faz, então, essa composição, toda a sua nota total vale 1000. O máximo, se você gabaritar a primeira fase, gabaritar a segunda fase, vale 1000. Com isso, cada questão, ela vale no final, embora uma questão é um ponto ali da primeira fase, né? Cada questão, no final das contas, pro score, para a pontuação da UFPR, ela vale 4,34 para os cursos com 2 específicas. Pega a maioria das engenharias, medicina.
Então, o cara que acertou 70 e a diferença do cara que acertou 71. Quem tem um ponto a mais, né, uma questão a mais na primeira fase, ele vai no score final com 4,34 pontos a mais. A específica, daí a específica, né, vai pegar lá a específica de física, vale 40, de biologia 40, química 40. Esses 40, se você gabaritou, tirou 40 na tua específica, quanto que isso reflete na tua nota final? 173,61 pontos. Redação, são 3 redações, cada uma vale 20. Gabaritei lá uma redação, quanto que isso vale na minha nota final? 86,95. Daí com isso a gente tem essa configuração aqui, ó, tá? Então basicamente, cada disciplina, cada questão da primeira fase vale 4,5 pontos. Então a primeira fase inteira se gabaritou. Se eu for com 90 pontos, então já estou aprovado. Não, na UFPR não. Você pode ir com 90 pontos, ainda pode ser ultrapassada. Por quê? A primeira fase, ela vale 390 pontos. As específicas juntas, tá? As específicas juntas, 2 específicas, valem 347. As 3 redações juntas valem 260 pontos. Então a gente pega os 1.000, que é toda a prova do UFPR vale, e divide ela nessa configuração para os cursos que tem 2 específicas, tá? Daí, tem 2 específicas, ainda vou pegar esse cara e dividir em 2 pedaços. 3 redações, pego isso e divido em 3 pedaços. Eu pego essa pontuação, quanto vale cada questão? Divido em 90 pedacinhos, 90 pedacinhos. Então, como se o que vocês estão enxergando aqui em cima são 391 pontos, divididos em 90 pedaços. Então, cada quadradinho disso aqui, tá, é 4,34 pontos. Beleza? Assim que funciona a nota da UFPR. Você pega uma pontuação da primeira fase e divide pelo número de questões, tá? A UTFPR, ela não tem segunda fase. Então, como que muita gente imagina que vale? Ó? A UTFPR, ela não tem 90 questões, ela tem, inclusive, uma quantidade diferente de questões. Então, vamos fazer uma adaptação. Para a prova da UTFPR seria assim. Então, muita gente acha que a nota da UTFPR funciona dessa maneira aqui, ó. Então eu diminui a quantidade de quadradinhos, que são 60 questões. Daí uma diferença que ela acaba fazendo, tá? Ela não separa a filosofia de sociologia, ela coloca uma coisa só. E ela coloca no edital que filosofia e sociologia vai ter 4 questões. Nada garante que é 2. O justo seria, né? São 4 questões de filo com sócio, 2 para cada. Então ela não coloca isso. Se ela quiser esse ano cobrar 4 só de filosofia, ela pode. 3 de filosofia, 1 de sócio, pode. Então a gente agora tem essa disciplina filosócio. Em compensação, a redação entra. Então eu coloquei aqui a redação como se fosse uma disciplina. Então a gente tem agora, ó, como se fosse assim, né? Eu tenho esses 1.000 pontos. Então a prova da UTFPR, você gabaritou tudo. Ganhou, você vai com um score de 1.000. E como é que eu sei o meu score? Pra gente conseguir comparar com aquela nota que eu mostrei no início do vídeo, né? Então você não vai pegar 1.000 pontos e dividir por 60, gente. E 61, né? Não. Primeiro que muita gente, inclusive, imaginava, ó, se cada questão tivesse o mesmo peso, todos os quadradinhos têm o mesmo tamanho aqui. Professor, mas redação vai ter o mesmo tamanho? Não, acho que a redação deve valer mais, né? Então muita gente esticava o valor de redação. E se você tinha essa imagem sobre a composição de nota da UTFPR, esse vídeo também serve ele serve, na verdade, para você, para desmistificar e tirar isso daqui. Não é assim que funciona a nota da UFPR. Eu não vou pegar 1.000 pontos, sei lá, desses 1.000, 200 eu coloco para redação e o restante divido em 60 pedaços iguais. Professor, mas daí é por causa dos pesos? Não, não é por causa dos pesos. Mesmo os cursos com peso 1 para tudo, tá? Mesmo os cursos com peso 1 para tudo, não é assim que funciona. Como é que funciona então? Para primeiro fazer os cursos com peso 1 para tudo. Por quê? Se você achava que era assim que funcionava, tá errado, tá? Tá errado. Eu não vou pegar todas as questões, porque se você achava que era assim que funcionava, tecnicamente, matemática tem mais questões, então, vale mais, né? Então, imagina, isso aqui é uma visão errada sobre os cursos de peso 1. Porque daí parece que, história tem 4 questões, então gabaritar história não vale a pena. Literatura, nossa, literatura, tudo tem peso 1. Literatura tem 4 questões só, então, nossa, eu vou ganhar 4 pontos, nem vou ler os livros, nem vou focar nos livros. Pessoas, isso aqui está errado. Errado. Como é que funciona? Vamos lá, chegou o momento, cara. Vamos lá. Digamos que eu coloquei aqui essa barrinha preta. E essa barrinha preta ela vale 1.000 pontos. Então, que é o máximo que você pode tirar na UFPR. E eu tenho que separar, concorda? Esses 1.000 pontos para as disciplinas. Se todos os cursos têm peso, se todas as disciplinas, têm peso 1, inclusive redação tem peso 1, o que eu deveria fazer? Eu não vou dividir 1.000 pontos para as questões. Os pesos não são para as questões. Os pesos são para as disciplinas. Então eu vou ter que pegar esses 1.000 pontos e não dividir eles em 60 questões. Eu vou pegar 1.000 pontos e dividir em 11 disciplinas, em 11 fatias.
Se o teu curso na UTF-PR tem peso 1 para todas essas aqui, então você vai dividir isso em 11 fatias iguais. A gente vai pegar 1.000 e dividir por 11. Ah, mas a disciplina tem mais questões, menos questões. Pois é, aí que está o segredo para você enxergar a prova. Então vamos lá. Arquitetura, por exemplo, todo mundo tem peso 1. Então eu vou pegar 1.000 pontos e dividir em 11. Quer dizer que cada uma das disciplinas vale 90 pontos. Inclusive a redação, tá? A redação é uma disciplina. Então agora cada uma dessas disciplinas vale 90,9. Dá uma dízima. 90,9 pontos. Na hora que a gente coloca isso lado a lado, tá aqui, ó. Então todas as disciplinas para você que vai fazer um curso com peso 1 vale 90. Então eu tirei 1.000 na redação. Nossa, tô dentro, né? Não, você tirou 1.000 na redação, você ganhou 90 pontos. Senhor, gabaritei literatura. Literatura não são 4 questões? Sim, ganhou 90 pontos. Então, peraí. Tirar 4 questões em literatura equivale a 1.000 na redação? Exato, ela influencia na sua nota o mesmo tanto. Isso aqui a gente só percebe quando você analisa aquela fórmula usando modelagem. Eu, como físico que sou, cara, bati o olho na fórmula ali, no primeiro momento eu não tinha entendido a importância dos pesos. Na hora que você começa a abrir as contas, você pensa, peraí, eu preciso mostrar isso pra todo mundo. Por isso que eu fiz no Instagram, falei, gente, quem vai fazer o TFPR vai precisar saber desse vídeo. Tá? Então, ó, basicamente, para você entender, imagine que cada uma dessas barrinhas vale 90. O que eu vou fazer, por exemplo, quem tem matemática, né? Todo mundo tem matemática, mas teu curso tem peso 1 em tudo. Eu vou pegar esses 90 pontos e dividir em 8 fatias. Cara, ou seja, cada questão de matemática vai ser 90 divididos por 8. De física, a mesma coisa, 90 por 8. Química, 90 por 8. Português, 90 por 8. Ou seja, disciplinas que têm mais questões, eu tô pegando o mesmo valor total e dividindo em mais fatias. Por isso que não faz sentido você falar, professor, acertei 40 das 60. Isso é bom ou é ruim? Cara, você pode ter acertado, ó, ter gabaritado matemática, física, química e português. Você acertou 32 questões. Só que você acertou 32 questões de pedacinhos pequenos. Agora, o cara que acerta, por exemplo, biologia, eu vou pegar os mesmos 90 e dividir em pedacinhos um pouco maiores. Agora pega história, geografia, filosofia com sociologia, literatura, eu divido em 4 fatias. Para quem não tá enxergando, olha aqui, ó, eu vou dar um zoom, cara. Olha aqui, todas essas disciplinas têm 90 pontos em jogo, pessoinhas. Daí quando eu pego história, eu vou pegar 90 e dividir por 4. Ou seja, eu acertar... Você que tem curso tipo arquitetura, tudo peso 1. Você gabaritar física é a mesma importância do que acertar as 4 de história. Ou ainda, 2 de história com 2 de geografia. Eu tenho justamente 2 de história com 2 de geografia, dá uma barrinha inteira. É a mesma coisa que 8 de física. Professor, como é que eu sei o valor de cada questão? Eu só tô te falando, ó, cada disciplina vale 90,9. Você vai pegar 90,9 e dividir por 8. Assim é quanto vale matemática. 90,9 dividir por 6. Assim é quanto vale biologia. 90,9 dividido por 4. Assim é quanto vale geografia. Tá? Ou seja, o que você tem que focar? Qual que é a tua estratégia de prova? Não é os pesos apenas, cara. Os pesos, eles servem para você visualizar depois qual disciplina é mais importante. Tecnicamente é mais importante para você a disciplina que é mais fácil você conseguir a nota total, ou seja, que divide em menos fatias. Então, ó, história, geografia, filosofia, sociologia e literatura. Esse tem que ser o seu foco. Então, se tu não leu os livros ainda, ou pelo menos pegou umas aulas, velho, vá atrás de aula para os livros da UTF-PR. Assim como, daí, próximo... grau de importância. Agora vamos pegar as disciplinas que dividem em 6 a pontuação. Língua estrangeira e biologia. Daí, por último, na prova, você vai se importar com português. Ah, português é fácil. Tá, mas ela divide a nota ali em 8 fatias. Mesma coisa para física, química e matemática. Então, assim, pessoas, é como funciona para os cursos de 1 com peso em tudo. Tá, Derek, e se pegar engenharia? Então... Para terminar o vídeo, eu vou falar, por exemplo, das engenharias. Tem várias composições de nota. Já mostro, inclusive, aonde que você acha isso, tá? Então, tem várias composições de nota. Como é que funciona a maioria das engenharias? Elas colocam peso 4 para matemática. E daí, natureza, que é física, química e biologia, tem peso 2. Como é que eu interpreto isso? Inclusive, eu vou te ensinar a média ponderada nisso aqui. São 11 disciplinas, né? Ó, se soma aqui tudo, redação é uma matéria, então 11 disciplinas. Então, antes a gente pegava 1.000 pontos e dividia em 11, porque todas elas tinham o mesmo peso. O que significa matemática tem peso 4? É como se ela valesse por 4 disciplinas. Então, agora, na hora de contar matemática, eu tenho, ó, língua estrangeira, na hora que eu conto matemática, aumenta 4.
Física aumenta 2. Então é como se física fosse duas disciplinas. Pensa lá, física A, física B, por exemplo. Daí, no final das contas, se você somar tudo isso, e na hora que somar matemática, soma 4, na hora que somar física, soma 2. Opa, tô na frente aqui, né? Na hora que somar física, soma 2, química, biologia, soma 2, você vai ter um total de 17 disciplinas, então. Então, agora, qualquer conta que a gente tem que fazer, gente, que daí você faz isso pro seu curso. Você vai pegar 1.000 pontos e dividir pelo total de disciplinas. Como eu tenho agora 17 disciplinas, vou dividir por 17. Daí esse vai ser o tamanho de cada disciplina. Como física são 2 disciplinas, multiplico por 2 esse tamanho. Matemática é peso 4, então eu multiplico por 4 essa fatia, né? Então eu vou pegar e dividir em 17 fatias, né? Se eu dividir, então, 1.000 pontos, vou até ficar no cantinho aqui, ó. Se eu pegar 1.000 pontos e dividir em 17, dá 58,82. Então, geografia peso 1 tem esse tamanho. Física tem peso 2, então vai ser 2 vezes 58,82. Matemática peso 4, né? 4 vezes esse valor. Por isso que, vou até fazer de novo para quem não viu. Na hora que eu fiz aqui a transição para você literalmente enxergar, tá em escala, tá? Então, essa é a proporção das disciplinas e tá aqui o valor de cada uma delas, ó. Então tu pega as disciplinas aqui de peso 1, elas começam a valer agora 58,8. Inclusive a redação, Redação agora vale ainda menos, cara. Você tirou 1.000 na redação, se for fazer lá engenharia da computação, tirei 1.000 na redação, tô dentro? Não, você ganhou 58 pontos. Ainda tem mais um monte, Matemática, quanto que vale agora? Tá, e como que isso se reflete nas questões? Quanto que vale as questões? Então, tirei aquelas fatias. Veja que agora, cursos que tem peso, muda o tamanho total da disciplina. Porque, de novo, se você entendeu, cara, dá joinha aqui, já dá like, se inscreve, me segue nas redes sociais, que isso aqui valoriza o meu trabalho, tá? Pessoas, a disciplina é que tem peso, não o número de questões. Professor, pro meu curso, como é que eu sei exatamente como que vale? Vem falar comigo. Quem é aluno do extensivo, quem é aluno da plataforma, eu tenho até uma tabela, né, que calcula tudo na hora. Eu faço monitoria, eu faço ali tutoria, né? Na tutoria, professor, eu quero fazer federal, TFPR, Enem, Cara, é uma conversa que eu tenho com os meus alunos, justamente para te ajudar, qual disciplina você quer. Tem que focar mais. Às vezes nem a física, mas eu, como professor que sou, tô aqui para te ajudar. Então, todo mundo que é aluno da plataforma dos extensivos, né, a galera do extensivo do último ano, tem direito a essas monitorias, né, a essas tutorias. Então já fique atento lá no meu Instagram, se você não me segue ainda, por favor, tá? Vai ter matrícula para 2025, nesse vídeo de 2024. Então, as matrículas para 2025, vai ter lá o plano onde você tem direito a todo esse tipo de suporte. Não importa o vestibular que você faz, cara, eu vou lá contigo analisar a equação, tudo pra gente saber qual a melhor estratégia, tá? Então, pra gente finalizar. A ideia das engenharias. Eu vou pegar aquela pontuação, 250 e poucos, e dividir em 8 fatias. Só que agora, pega a redação. Redação, ela só vale 58,8. Ou seja, tirei 1.000 na redação, fiz engenharia, você ganha 58 pontos. Tirei 600, regra de 3, tá? Tá, se eu pegar agora a matemática, matemática são 8 questões, eu pegar, como ela tem aquele peso maior, a disciplina dela vale 4 vezes mais que as outras, né? Literalmente tá em escala aqui, ela equivale a 4 fatias dessa. Só que eu vou dividir agora todo esse cara grandão em 8 fatias. Então, dividir em 8 fatias. Então agora a gente tem o valor de cada questão, dá 29 pontos, tá? Daí você pega agora, por exemplo, física e química. Ela tem peso 2, só que por mais que ela tenha peso 2, eu divido em 8 fatias, daí vai dar mais ou menos 14 pontos. E olha que importante, cara, você que vai fazer engenharia, física não é a segunda matéria mais importante. Matemática é a que tem mais, tem peso 4. É biologia. Porque embora você vai olhar na tabela dos pesos, física, química e biologia, tudo tem peso 2, parece que é a mesma importância, né? Não, porque como tem 8 questões de física, eu vou pegar esse valor e dividir em 8 fatias. Biologia só tem 6. Então eu vou pegar o mesmo valor de física e dividir em 6. Logo, concorda que eu vou dividir em fatias maiores? Então, cada questão de biologia para você, meu querido, vale 19 pontos. Vai valer aqui 19 pontos. Para você enxergar. É sutil a diferença, né? Mas é como se fosse 1, 2, 3 fatias de biologia equivale a 4 questões de física. Por isso que número de acertos não vale. Professor, você tem 40. Tá, mas de qual disciplina? Para qual peso? Entendeu a complexidade? E cara, eu achei genial, é como se fosse um TRI. Não tem o TRI pro Enem? A gente tá aqui vendo um TRI de disciplinas. Para algum curso, né? Para alguns cursos vale mais. E o segredo, velho. Cara, isso daqui não é visível. Então, primeiro, biologia para você, tá? Vale mais que física e química. Daí você pensa, tá, professor, então física e química é mais importante, né? Não empata com história, geografia e filosofia, velho. Por quê? Ó, que top.
Embora física e química tenham um peso 2, a disciplina vale mais do que a disciplina história. Então, ó, gabaritei física versus gabaritei história. Física tem peso 2. Então, se eu gabaritar física, ganho o dobro de nota. Só que, em compensação, física eu divido em 8 fatias. História eu só divido em 4. Então, ó, como uma coisa compensa a outra, você que acerta 4 de física e 4 de história, com esse tipo de peso, ganha a mesma pontuação. 4 de física equivale a 4 de história. Porque 4 de história você gabaritou ela. 4 de física acertou metade de uma disciplina de peso 2. Por isso que é importante você saber agora o número de pontos por disciplina, cara. E ó, como eu fiz aqui tudo em escala, você consegue enxergar isso, ó, na hora que eu dou o zoom. Na hora que eu dou o zoom, se você olhar aqui, tá? O número de questões, ó, 1, 2, 3, 4. Ó, as 4 desse carinha equivale às 4 aqui. O tamanho do quadradinho de física é igual ao tamanho do quadradinho de química, que é igual ao tamanho do quadradinho de história, que é igual ao tamanho do quadradinho de geografia, que é igual ao tamanho do quadradinho de filosofia, porque tudo vale, ó, 14 pontos. 14 pontos, tá? Então isso aqui é para a maioria das engenharias, isso. Então isso aqui é para configuração de pesos 4, matemática, 2 para ciências da natureza. Daí quem que vale menos, né? Você que vai fazer o TFPR e tem essa contribuição. Eu vou pegar agora, ó, por exemplo, língua estrangeira. Cara, língua estrangeira eu vou dividir em 6 fatias, vai dar 9 pontos. Por questão, ou seja, cada questão de inglês vale só 9 pontos. E português não vale nada, porque eu vou pegar os 50 lá e vou dividir em 8 fatias. Cada questão de português para você vale 7,35, o último zoomzinho aqui para você enxergar. Então, olha na proporção cada questão de português. Por isso que você falava, professor, tirei 40 em engenharia, para engenharia da computação, será que dá? Cara, se tu tirou 40 e zerou matemática, você jogou fora toda aquela barrona. Daí você tirou 40, mas gabaritou português. 8 questões de português, não vale nada? Por isso que, assim, não vale então olhar número de acertos, cara. Para o TFPR, número de acertos quer dizer nada. Você tem que ficar vendo por disciplina, tá? Então, os pesos são para as disciplinas e não para as questões. Beleza? Com isso, você vai vendo quantos você vai acertando, é o número de quadradinhos que você vai pegando. Acertei 5 de física, 5 quadradinhos aqui. 3 de matemática, 3 quadradinhos aqui. Então você vai pegando tudo e vai colocando aqui na régua. Daí com isso você vai ter noção da sua pontuação. Dérica, onde que eu acho esses pesos? Vou te mostrar agora. Ó, tô aqui no site da UTFPR, você vai colocar aqui, ó. Vai em ensino, estude na UTFPR. Com isso você desce aqui, graduação, ó, tem esse botão aqui, ó, graduação. Vai descer, ó, é chato achar, né? Vai descer, ó, tá aqui, ó, esse cérebrozinho aqui, esse cérebro, né, vestibular. Clicou aqui, ó, vestibular, chegou aqui, beleza? Aonde que eu acho, aonde estão os pesos, tá? Você vai em editais e publicações. Nesse edital e publicação, no guia do candidato tá a fórmula, você não precisa dessa fórmula, você precisa do edital de abertura, tá? Então aqui, ó, processo seletivo 2025-21, tem até o que o retificado, mas ó, pega aqui, abriu ele, ó, cliquei aqui para abrir, tá aqui. É esse arquivo, tá? Nesse arquivo você vai rolar ele lá pro final, ó, aqui é o número de vagas. Depois disso tá aqui, ó, os pesos. Então aqui você acha os pesos, ó, por exemplo, engenharia cartográfica e agrimensura, matemática peso 3, 2, 2, 2, 2 para geografia, 2 para história. E 2 para filosofia e sociologia. Tá aqui, ó, é aqui que você acha os pesos, beleza? Dérica, onde que eu acho as notas, né, dos últimos vestibulares, daí para ter noção. Ó, então voltei aqui, ó, né, para aquela parte do vestibular, você vai em estatísticas, ó, em estatísticas, pronto, daí você agora pode encontrar o que foram as notas de corte. Eu recomendo você sempre se basear pelo vestibular da mesma estação, verão com verão, inverno com inverno. Verão é a prova de início do ano, tá? Inverno é a prova da metade do ano. Por quê? No geral, as notas de corte dos vestibulares de verão são maiores. Então você pega aqui, ó, o vestibular de verão 2024, maior e menor nota de que foi aprovado, ele vai baixar, você abre o arquivo, tá aqui. Você pode ter noção agora da sua nota. Pô, já tinha ouvido falar sobre isso? Bom, me diz um pouco mais aqui nos comentários. Qualquer dúvida pode mandar nos comentários ou mandar lá pra mim direto no direct. Quer estudar comigo? Você vai ser muito bem-vindo lá pra 2025, gente. No mais, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.